Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz, esse é o meu sinal. E hoje vamos dar continuidade à nossa temática da semana sobre adaptação curricular. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a adaptação da atividade. Bom, no nosso encontro passado nós vimos a elaboração do plano de ensino pelo professor do AEE, não é? Demos uma lembrada também do plano de ensino do professor da sala regular e hoje a gente vai ver sobre a adaptação da atividade. Então, o professor da sala de aula, ele recebeu o estudante com deficiência, ele preparou o plano de ensino para o estudante, certo? E hoje a gente vai ver como é que ele faz a adaptação do currículo para a prática, adaptando a atividade. Eu trouxe aqui um exemplo de uma aula, da expectativa que o professor vai ter da aula que ele vai dar. Então aqui, conhecer a grafia das letras, a ordem alfabética. Identificar seu nome e o dos seus colegas como modelo para apoiar a escrita de outras palavras. Isso é o que o professor espera que todos os estudantes façam no final de sua aula. E aqui a gente vai ter a adaptação desse currículo. Então, o professor vai esperar desse estudante com deficiência que ele conheça a grafia das letras e a ordem alfabética. Então, você pode perceber que a gente tirou aqui identificar seu nome e o dos seus colegas como modelo para apoiar a escrita de outras palavras. Mas isso não significa que o professor, posteriormente, trabalhe esse conteúdo com o estudante, não é? Ele apenas, nesse momento, suprimiu aquela etapa e vai trabalhar com um aluno que está iniciando, não é, essa parte da atividade, do currículo, que é conhecer a grafia das letras e a ordem alfabética, certo? Então, aqui, como é que esse professor ele vai trabalhar, ele pode trabalhar essa questão das letras com o estudante? Não necessariamente o estudante tem que saber pegar no papel, ou escrever, ou lápis, tá? Esse professor ele pode trabalhar de diversas maneiras, mostrando, né, para o estudante conhecer essas letras. Então, aqui, vocês podem ver que a gente trabalhou, o professor aqui, ele pode trabalhar com letras de cores diferentes, de formatos diferentes, de texturas diferentes. Tudo isso chama a atenção da criança, do estudante, para que ele possa ir conhecendo a grafia dessas letras, sem necessariamente ser com lápis e papel. A gente também, lembrando que o professor ele pode ter na sua sala um estudante surdo, não é? E quando ele está com esse estudante surdo, como é que ele vai mostrar essas letras? O surdo, ele tem um sinal para cada letra do alfabeto. Então, o professor, ele vai mostrar a letra e vai mostrar o sinal daquela letra para o estudante. Ele também pode usar a mesa interativa com os blocos, né, as letras, então o estudante pega o bloco, identifica a letra, ele pode encaixar a letra lá na mesa interativa e vai ouvir o som daquela letra, então ele vai fazendo tentativa e erro, né? Então, o professor trabalha essa questão de várias maneiras, adaptando aquele currículo na hora da atividade para aquele estudante. Mesmo assim, o professor fez a adaptação do currículo, o professor fez a adaptação da atividade e mesmo assim ele percebeu que o estudante não conseguiu alcançar aquele conhecimento. Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai desistir? Não, ele vai fazer agora uma adequação. E o que seria essa adequação? Seriam novas estratégias, né, para garantir a autonomia do estudante na realização da atividade, utilizando o potencial que o estudante tem, tá? Utilizando as habilidades que o estudante tem. Olha aí onde a gente consegue perceber o encaixe do trabalho do professor do AEE com o professor da sala, não é? Essa troca de informações e o auxílio, um auxiliando o outro, para que esse estudante consiga, né, com autonomia, desenvolver as suas habilidades e adquirir as suas competências. Então, essa adequação é um outro passo, é após a adaptação da atividade, quando ela não conseguir ser realizada, tá? Não é obrigatório
ter esse novo passo. Se o professor pensou na atividade, estipulou um tempo e o estudante conseguiu, dentro daquele tempo, realizar a sua atividade, o professor não precisa fazer essa adequação. Não há necessidade disso. Mesmo assim, o estudante não conseguiu. Então, o que é que vai acontecer? O professor vai ampliar ainda mais essa atividade. Nesse caso, ele ampliou o tamanho das letras, né? Usou também diversos materiais. Aqui, trabalhando com um estudante cego, ele utilizou a escrita da letra junto com a grafia dela em braille. Ampliou e ali o estudante consegue ter acesso à letra, à grafia da letra, tanto, né, na português, enfim, formato da letra, quanto ela em braille. Aqui também o professor fez uso de mais uma ampliação, nesse caso aqui um mapa de geografia. Ele utilizou várias texturas para identificar as diferenças do que ele queria. Então, se são estados, cada estado com uma textura diferenciada, com uma cor diferenciada, e aí vai depender de cada estudante. Bom, eu elenquei aqui algumas dicas para que os professores possam utilizar durante a preparação da adaptação da sua atividade. Essa atividade, ela tem que ser simples, ela tem que ser organizada e ela tem que ser objetiva, tá? O estudante, ele não pode receber aquela atividade cheia de informações, com muitos comandos, e isso confunde o estudante e aí ele não consegue compreender o que é que ele precisa fazer naquela atividade. Então, quanto mais simples aquela atividade for, mais objetiva e mais organizada ela for, o estudante vai ter uma facilidade maior de conseguir realizar aquela atividade sozinho, tá ok? Bom, eu coloquei algumas dicas aqui também com relação a algumas deficiências. Então, se o estudante ele tem uma baixa visão, essas cores, né, com bom contraste, tá? Cores não muito próximas para o estudante conseguir identificar a letra. Alto relevo, não é? Seria interessante. Texturas diferentes, áspero, né, o pelinho mais liso, essa ajuda na compreensão. O espaçamento maior entre as palavras, tá? Para que no olhar daquele estudante que tem uma dificuldade visual, ele não consiga misturar todas as letras. Então, com um espaçamento maior, ele identifica quais seriam essas palavras. Material concreto e recursos visuais. Recursos visuais, aqui quando a gente tem um estudante surdo também, muito importante que exista esses recursos visuais, né? Toda vez que o professor for ensinar, for mostrar alguma coisa, ele tem que colocar imagens, então ele vai fazer uma contação de história com muitas imagens, ele vai falar sobre o relevo, então imagens dos relevos, tudo é muito importante que tudo que o professor for utilizar na sala, for falar na sala, para o aluno surdo, ele tenha um recurso visual, bastante recurso visual, para que ele possa fazer essa compreensão. Então, a gente pegou todas aquelas dicas que eu dei, né? O professor pegou aquilo tudo e disse, já sei, vou preparar uma atividade para o meu estudante, vou preparar uma atividade de ciências. E aí ele coloca uma letra que chame a atenção, ele vai colocar imagem, para utilizar recurso de imagem, vou colocar também imagens. É para colocar letras, então aqui ele está usando a letra do alfabeto em Libras. Outra letra chamando a atenção, com espaçamento maior, com tamanho maior, com contraste maior. O que é que vai acontecer? Esse estudante, ele vai ficar confuso, porque o professor pegou todas essas informações e colocou numa única atividade, tá? Então, é importante que o professor saiba dessas dicas, mas que não use tudo ao mesmo tempo, tá? Lembra que a atividade tem que ser o mais simples possível, organizada e objetiva,
Quando você coloca muita informação nessa atividade, os estudantes não conseguem compreender, tá? E não vão conseguir fazer aquela atividade, eles não vão sair dali, tá? Porque ficou muita informação. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Eu só queria fazer um resgate do que a gente viu. A gente falou hoje sobre a adaptação de atividade, tá? Como esse professor tira aquela adaptação curricular do papel e oportuniza o aprendizado do estudante. É no momento da atividade que o professor, de fato, está oportunizando aquele estudante a adquirir o conhecimento. Tá? Só no papel, ali é trabalho do professor. O professor tem o currículo, faz a adaptação. Mas na prática, na hora de a gente ver o estudante adquirindo esse conhecimento, é na hora da atividade. Então, essa atividade tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, muito bem organizada, tá? Para que esse estudante, de fato, consiga assimilar tudo que o professor passou em sala de aula. Tá bom? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!